Eclesiastes, capítulo 7, de 1 a 6. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Bom, a primeira parte não tem problema, é fácil de entender. Uma boa reputação, um bom nome, uma boa fama é agradável, assim como um bom perfume ou um perfume caro. Então, assim como um perfume passa, né, e aromatiza, faz com que o ambiente fique gostoso, agradável, uma pessoa de boa fama, de boa reputação, com um bom nome, também é algo louvável, é algo admirável, é algo que todos nós queremos ter um bom nome, ter honra, né? Ter um nome que é honrado. Até aí, sem problemas. Aí vem a segunda parte. Essa é uma das questões de Eclesiastes. Esse capítulo é um capítulo que é muito citado quando as pessoas querem falar ou polemizar ou questionar o texto bíblico. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aí, como é que pode uma coisa dessa? Isso aí não é certo, não é? Se nós olharmos para o Senhor Jesus nasceu. No início da sua vida, eles tiveram que fugir, porque Herodes tinha mandado matar os meninos. E Jesus passou por muitas dificuldades e livramentos até chegar à morte e morte de cruz. A morte foi a redenção de Jesus, porque ele ressuscitou e ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele não tinha pecado. Nós recebemos perdão, salvação, redenção através da obra da cruz, da morte de Jesus. Se pensarmos nas nossas próprias vidas, nós não sabemos o nosso fim ainda na Terra. Como que termina uma história é o que a gente mais quer ouvir. Seja a nossa própria história, seja a história de outro semelhante, seja até uma história fictícia. O que a gente quer saber? Não é o fim? O filme não é o fim? Só que quando se fala em morte, há um bloqueio mental. Mas o cristão, ele não teme a morte, porque ele sabe que a morte é uma passagem, é a porta que vai nos levar para encontrar Jesus. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei, vou conversar, você é amigo, nós vamos ser íntimos. Nós encontramos Jesus, nós abrimos essa porta, nós passamos por essa porta, ou nós deixamos Jesus passar pela porta do nosso coração? Então, só vai ter um jeito, ou Jesus volta para nos buscar, ou nós vamos morrer. Paulo não disse que morrer para ele era lucro? O nascimento é uma alegria, claro que é. Todas as famílias que têm um bebezinho é a renovação da vida. Mas do ponto de vista lógico, racional, vamos dizer assim, de uma forma prática, a gente sabe que o que acontece? Entre o nascimento e a morte, nós vamos fazer muitas escolhas. Algumas boas e outras péssimas. Vai ter muito sofrimento. Tem culturas e países que choram quando a criança nasce e festejam quando morre.
porque acreditam que a pessoa se libertou da dor, do sofrimento e daquele corpo. Nós não chegamos a tanto, porque a gente se alegra com quem se alegra e chora com quem chora. Mas o princípio é esse, de que aquela criança nasceu, glória a Deus, mas ela vai crescer, e crescer é dor e sofrimento. E o dia que a pessoa morre, ela encontrou descanso. Suas fadigas, sua luta acabou. É muito polêmico esse versículo. É muito chocante esse versículo. E as pessoas têm uma rejeição, às vezes, por Eclesiastes por causa disso. E vai melhorar, viu? Ainda vai ficar mais complexo. Mas a ideia é essa. A ideia é, tu quer saber o final? Tu vai pro céu? Terminou a tua existência aqui? Tu vai pro céu? Tá tudo certo? Tá tudo garantido? Então, tu concorda com Salomão, que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quem fica, nós que estamos aqui, carregamos sofrimento, saudade daqueles que já foram. Mas se eles morreram, partiram em Cristo, eles já estão com Cristo. E isso, no início, dói muito. Depois a gente começa a pensar, eles estão melhor que nós. Eles estão em paz. Eles estão na presença de Deus. Eles voltaram para a casa do Pai. Nós temos várias figuras para ilustrar, vamos assim, a graça, a dádiva que é morrer em Cristo. Salvo, perdoado. Eis que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou para o criminoso ali, para o bandido, para o ladrão que estava ao seu lado na cruz. Então, é neste sentido que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É porque seria a coroação de tudo que a pessoa viveu aqui, na Terra. É o fim, aqui, mas é o começo de uma nova vida em Cristo, com Cristo. Fica aí, não foge. 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Então, também é bem complexo. A tristeza, o sofrimento, a dor são inerentes às nossas vidas. A existência humana, ela é pautada por dor, por sofrimento, por frustrações, por fracassos, por questões difíceis. E ele está comparando o luto com o banquete. Então, o que ele está querendo dizer? Funeral de um lado e festa do outro. Num funeral, a gente aprende, a gente reflete, a gente cresce, porque a gente está chorando, está sofrendo, está se despedindo, está com saudade. Passa tudo na nossa mente. A gente lembra daquela pessoa, a gente avalia, às vezes admira, às vezes nem tanto, mas nos vem uma lição, nos vem uma aprendizagem dolorida, sofrida, pesada, mas a gente aprende. No banquete, na festa, a gente só curte o momento. É maravilhoso, a gente ri, a gente conversa, a gente come, a gente bebe, a gente dança, a gente pula. É maravilhoso. Mas quem se torna melhor, quem aprende, quem é aperfeiçoado, desenvolvido,
Quem vira gente grande é quem passa pelo luto ou quem passa pelo banquete? É quem passa pelo funeral ou pelas festas da vida? E ali no finalzinho ele ainda diz, ó, que os vivos o tomem em consideração. Significa assim, ó, que a gente, que nós possamos respeitar a memória daquele falecido, daquela pessoa que morreu. Que alguma lição a vida dessa pessoa nos traga. Às vezes a gente nem conhece, né? Mas temos um amigo que conhece, nos conta e a gente aprende. E a gente cresce. Eu lembro de Jesus. Chorou quando Lázaro estava morto há 4 dias, sabendo que ia ressuscitá-lo. Jesus chorou. Que lição fica para nós? O nosso amor, o nosso carinho, nossa amizade se fortalecem no luto. E às vezes nas festas as pessoas, como eu disse, comem, bebem, dançam, pulam, ficam felizes e depois saem falando mal, dizendo que faltou isso, que faltou aquilo, botando defeito. E no luto, no funeral, há uma humilhação. As pessoas pensam, bah, pode ser eu. É sério. A gente não tá querendo que aconteça, mas quando acontece, a gente sabe que é assim. Não é da nossa natureza querer passar por perdas, por luto, por morte, por funeral, por tudo isso que ele está falando aqui. Não. Mas isso faz parte da vida, da nossa existência fugaz. E quanto mais cedo a gente enfrenta, melhor. Quanto mais cedo a gente aceita, melhor. Quanto mais cedo a gente aprende, melhor. Eu lembro que quando eu era guria, falecia alguém, amigo do meu pai, da minha mãe, e eu dizia, ai, mas eu não quero ir, não tô com vontade. E a minha mãe falava assim, mas por acaso eu tô com vontade? Alguém aqui tá com vontade? Tu não consegue te colocar no lugar das pessoas, da família? A minha mãe uma vez me levou a essa reflexão, para que eu concluísse que os vivos têm que sepultar seus mortos. O que vai acontecer? Vai ficar lá sozinho? Ou aquela família não vai ter nenhum abraço, nenhum apoio? Ou tu acha que a pessoa que está enlutada, ela consegue raciocinar, pensar? Não, ela precisa de ajuda. Tem que ter alguém. E isso é solidariedade. Isso é humano, isso é bonito. Isso é cristão. Lembra que quem é que foi no domingo da ressurreição? As mulheres. Nicodemos, não, Nicodemos, estava certo, sim. Nicodemos, ele negociou com os sumos sacerdotes, lá com os sacerdotes. E aí José de Arimateia tinha um sepulcro novo. Então, havia todo um cuidado, um respeito, uma honra, um tributo, não à morte em si, mas ao morto, ao falecido, a dor, a perda, um respeito por tudo isso. Quando a gente viu que José estava no Egito e levaram os ossos de José para Israel. Saul, mesmo tendo feito tudo de errado, Davi teve misericórdia e compaixão e levou os ossos para ser enterrado na cidade dos pais de Saul. A Bíblia é cheia de exemplos de que nós devemos respeitar, reverenciar e completar esses ciclos. E a vida, por maior ironia, o ciclo é completado na morte. Nós entendemos tudo com esse fim.
que nós não somos nada. Somos uma névoa, uma neblina, um sopro. Isso faz com que a gente seja humilde. Quando a gente volta de um sepultamento, a gente volta silencioso, calado, humilde, pensativo, bondoso, paciente. A nossa alma está tão aflita, tão afligida, que a gente senta quieto num canto, chora, se humilha na presença de Deus. Por quê? Porque a gente se dá conta de quem nós somos e o quanto nós dependemos de Deus. E sim, se essa pessoa, se esse falecido, esse morto, amava Deus, viveu a sua vida com Deus, a gente tem um conforto, um consolo. É mais fácil de superar. Porque a fé, a esperança, nos conforta, permite que a gente respire fundo e continue. Não quer dizer que doa menos, dói, porque a saudade dói muito. Mas nós temos a certeza de que aquela pessoa está com Deus, está no céu, está bem. Então, a gente aprende muita coisa na hora, no momento do luto. 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Vocês estão vendo que esse capítulo 7, tudo tá falando do mesmo assunto, tá bom? Então, de novo, a dor, o sofrimento nos aperfeiçoa, nos purifica, nos faz melhor, nos ensina a ser humilde, a depender e a valorizar o próximo. Foi o que eu falei basicamente no 2. A gente cai na real. Acho que é isso que dá para dizer. A gente cai na real. E rir é muito bom, ser feliz é muito bom. O rosto alegre, lembra? Fica mais bela, formosa. Tudo isso é bom. Ninguém tá falando isso. Mas a tristeza é muito mais profunda. Nos leva a reflexões muito mais profundas e verdadeiras. E aqui o sentido que ele tá falando da mágoa é da dor, tá? Não é de uma pessoa que não perdoou e ficou magoada, ressentida. Não. É que tu tá em sofrimento, tu tá vivendo uma dor, um luto, uma perda. Então, neste sentido, isso é melhor do que o riso. O riso é superficial, é uma camada inicial. A dor, o sofrimento, a humilhação, a perda, o luto é muito íntimo, é muito particular, é muito profundo. Exige muito mais de nós. Nos leva à maturidade, à sabedoria, a sermos experimentados. E quando a gente sofre, a gente tem compaixão de quem sofre. Por isso que a gente valoriza mais as pessoas. Vocês podem ver nessas tragédias aí, as pessoas deixam o egoísmo de lado. O ser humano pensa, podia ser eu. Se coloca no lugar do próximo e ajuda. E tem misericórdia, tem compaixão. Então, de quando em quando a gente passa por um revés, por uma dificuldade, para a gente voltar para a realidade, para a gente cair na real. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Na hora da perda, na hora do luto, na hora da tristeza, da tragédia, da enfermidade, fica só o que é verdadeiro. Fica só o que é sincero, quem tem um coração puro. Porque os outros, pernas para que te quero, fogem. Não querem enfrentar junto contigo.
Quem é que vai te dar a mão para que tu possa atravessar esse deserto? Só os verdadeiros amigos. Só aqueles que têm sabedoria, que têm prudência, que têm inteligência, que já entenderam isso que a gente está estudando aqui. E como as pessoas são gratas quando, num momento tão difícil, eles veem que tu tá com eles. Pessoas que se surpreendem, aprendem a te admirar e te respeitar, porque no momento da dificuldade tu esteve com elas. Tu não abandonou, tu não virou as costas. Isso é a diferença entre um tolo e um sábio. Porque o sábio sabe que vai acontecer com ele também, mas dia menos dia. Todos nós passamos por perdas significativas ao longo da vida. Algumas pessoas mais, outras menos, mas tem gente que aprende muito com a dor alheia, se solidariza, tem empatia, tem compaixão, tem misericórdia, estende a mão. É humano. Todos somos humanos, todos teremos esse momento. Então, quem tem um coração puro, sincero, sábio, estende a mão na hora da dificuldade. 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. A repreensão dos sábios é fruto de amor. Isso precisa ser interpretado. Tu tem que olhar para a repreensão e interpretar, aceitar que aquilo é fruto de amor. Porque às vezes a pessoa só vê a repreensão pela repreensão, a crítica pela crítica, não consegue analisar que o que leva uma pessoa a repreender a outra é querer que aquela pessoa não erre, que ela se conserte, que ela se corrija, que ela faça o que é bom, que ela semeie boas sementes. Então, a repreensão do sábio é muito melhor do que a ladainha, a musiquinha, a risadinha, o blá blá blá, os elogios, as conversas tolas do insensato, do tolo, daquele que não tem nenhum tipo de discernimento. Tem pessoas que se ofendem pela repreensão, mostram que são tolas, porque o sábio reconhece que a repreensão é decorrência de amor, de amizade, de carinho, de vontade de ver o outro cada vez melhor, mais purificado, mais aperfeiçoado, mais experimentado, melhorado, sabe? Uma pessoa cada vez melhor. Por isso ele é repreendido, inclusive por Deus, porque Deus diz que o pai repreende, disciplina, corrige ao filho que ama. Então, a mesma coisa aqui na Terra. Quando a gente repreende alguém que a gente ama, é porque a gente quer que aquela pessoa melhore, que ela se purifique, que ela se aperfeiçoe, que ela seja um ser humano cada vez melhor. 6. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Então, continua muito parecido. O tolo estava cantando, o tolo estava rindo, o tolo estava falando. Tudo isso é como um som vazio, é um eco, não tem conteúdo, não vale de nada, é perda de tempo. Então, a risada dos tolos é algo perturbador, algo que desequilibra, algo que faz mal, algo que é inútil, que não serve para nada, é efêmero, é vão, vazio, fútil, é vaidade, é correr atrás do vento. É o conceito que desde o início de Eclesiastes nós temos tratado. É algo que não vale para nada, é transitório, é vazio, é oco, é vão. É o que a gente vê nas redes sociais, aquelas palhaçadas, aquelas besteiras, aquelas coisas ridículas. E o ser humano está cada vez mais e mais imbecilizado por causa disso.
Então, ficar ouvindo um tolo vai fazer com que tu seja tolo. Esse é, vamos dizer assim, o alerta da sabedoria para nós.